Estou comprometido em comprar e possuir Gaza. No que diz respeito a nós reconstruí-lo, podemos dar isso a outros estados no Oriente Médio para construir seções dele. Outras pessoas podem fazer isso através de nossos auspícios, mas estamos comprometidos em possuí-lo, tomá-lo e garantir que o Hamas não volte a se mover. Não há nada para voltar. O lugar é um local de demolição. Estamos voando sobre uma coisa chamada Golfo da América. E eu estou assinando uma proclamação, se você puder definir isso. Esta é uma proclamação declarando hoje, 9 de fevereiro de 2025, como o primeiro dia do Golfo da América. Isso segue a ordem executiva do presidente, que fez a mudança de nome do Golfo do México para o Golfo da América. E estamos voando bem sobre isso agora. Então, achamos que isso seria apropriado. Ainda maior que o Super Bowl, isso é algo muito importante. E quase todo mundo agora concordou com isso. Atenção a bordo. Senhoras e senhores, se puderem, por favor, direcionem sua atenção para o lado direito da aeronave. O Air Force One está atualmente em águas internacionais. É a primeira vez na história que sobrevoa o recentemente renomeado Golfo da América. Por favor, aproveitem o voo. Wow, he did that well. Uau, ele fez isso bem. Obrigado. Não é legal? Vamos fazer a América grande novamente. É isso que nos importa. Ok, aqui vamos nós. Então, esta é uma caneta famosa agora. E vamos colocar isso com algo. Vou pedir que você faça. O que você acha que devemos fazer com isso, senhor? Secretário, você quer falar sobre, você sabe, Doug, secretário do Interior, e também trabalhando com Chris Wright na extração de grandes quantidades de petróleo e gás e tornando nosso país rico. Bem, com o Golfo da América, este é um dia histórico. Queremos agradecer ao presidente Trump. A ordem executiva dele é o que colocou isso em movimento. Nós assinamos uma ordem secretarial como secretário do Interior, direcionando o Serviço Geológico do Zinhaiwa, que é responsável pelo banco de dados, que é o sistema de informações de nomes geográficos. E assim, pouco antes desta assinatura, se me permitem, o botão foi pressionado. Isso se tornou oficial com esta proclamação para chamar hoje Dia do Golfo da América. Mas agora está sendo divulgado. Enquanto estamos aqui agora, nossa equipe está ligando para todos os provedores de mapas. Então, Google Maps, Apple Maps, todos os provedores de mapas. Essa mudança entrará em vigor esta tarde para o Golfo da América. Então, novamente, fantástico. Obrigado, presidente Trump, por colocar tudo isso em movimento com sua ordem executiva. É um dia empolgante, divertido e ótimo fazer isso enquanto sobrevoamos o Golfo da América. Achamos que seria muito apropriado. Catherine, muito obrigado por estar aqui. Parte muito importante da vida dele. E quem sabe o que teria acontecido com ele sem você? Pode não ter sido bom. Aí está. Ok. Você conversou com o México disso? Na verdade, é interessante. Eu nunca falei com ele sobre isso. Foi nossa decisão. E eu não falei com ele sobre isso. Eu falei com ele sobre coisas, mas eu não falei com ele sobre isso. Eles nunca mencionaram isso. Estou um pouco surpreso com isso, mas eles nunca mencionaram. Fale sobre sua conversa com Vladimir Putin. Eu não quero fazer. Tentamos acabar com essa guerra. É uma guerra que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Nunca teria acontecido. Mas estamos fazendo progresso. Mas eu não posso te dizer. Você sofreu derrotas em presidente, em J.D. Vance. Disse que os juízes não podem controlar o executivo. Opinião disso. Mas vamos ver o que acontece. Temos um longo caminho a percorrer e estamos falando sobre fraude e desperdício. Abuso. Presidente que não consegue procurar fraudes, desperdícios e abusos. Não temos país. Estamos decepcionados com os juízes que fariam uma decisão. Ainda temos um longo caminho pela frente. Precisamos olhar, precisamos encontrar toda a fraude que está acontecendo. Temos uma fraude tremenda, um desperdício tremendo, um abuso tremendo e roubo, a propósito. E no dia em que você não puder procurar por roubo e fraude, etc., então não temos muito de um país. Então nenhum juiz devia ter permissão para tomar esse tipo de decisão. É uma vergonha. Golfo da América, Canadá, Groenlândia, Gaza. Todos esses são uma política externa muito robusta. Como isso se alinha com a América em primeiro lugar? Presidente, porque isso nos torna maiores, mais fortes e
melhores e mais protetores. Precisamos da Groenlândia por causa da segurança nacional, segurança internacional, segurança mundial, paz mundial. E teremos que fazer isso. O Canadá, vamos ver o que acontece com o Canadá, mas o povo do Canadá pagaria menos da metade do imposto. Se você olhar para o imposto, eles vão pagar menos da metade do imposto. Você sabe, eles não pagam muito por militares. E a razão pela qual eles não pagam muito é porque assumem que nós vamos protegê-los. Isso não é uma suposição que eles podem fazer. Porque por que estamos protegendo outro país? Agora, eu amo o povo do Canadá. Temos um ótimo relacionamento, mas se eles se tornassem nosso 51º estado, seria a melhor coisa que poderiam fazer. Seria inacreditável. Seria um estado querido. E pensem como aquele país seria bonito sem aquela linha artificial passando bem no meio. Alguém desenhou isso há muitos anos com uma régua, apenas uma linha. Você vê como isso é bonito? Uau! Seria muito empolgante. Mas se você olhar para o Canadá e como seria o 51º estado, não pagam sua parte pelos militares na OTAN. Eles pagam muito pouco por militares. Eles não estão protegidos de jeito nenhum. E a razão é que eles acham que nós vamos protegê-los. A outra coisa é que nós os subsidiamos em cerca de 200 bilhões de dólares por ano. Se pararmos de fazer isso, se pararmos de permitir que eles fabriquem veículos, o que eles produzem, eles não são viáveis como país. Você concorda que é uma política externa mais agressiva do que na sua primeira gestão? Ele disse, você vai... É mais agressivo, é melhor, porque eu acho que tive muita experiência e no meu primeiro mandato eu estava lutando contra todo mundo porque eles eram muito agressivos comigo. Eu sempre disse que a sobrevivência e cuidar do país, não necessariamente nessa ordem, mas eu tinha que cuidar do país. Mas eu tinha um monte de lunáticos, como a Pelosi e todas essas pessoas. Eles lutaram contra mim e vencemos. E, sabe, eu tinha muitas outras coisas acontecendo lá. Desta vez é muito mais... Eles perderam a confiança. Eu acho que eles perderam o respeito do povo americano. Com, você sabe, homens participando de esportes femininos, com fronteiras abertas, com transexuais para todo mundo. Todas as coisas que eles estão fazendo são tão ruins. Quando você permite que as pessoas esvaziem suas prisões em seu país, com prisioneiros, assassinos, suas instituições mentais e asilos de loucos em nosso país, é isso que eles estão fazendo. Quando você permite que membros de gangues da Venezuela entrem em nosso país, os estamos removendo agora. Eles perderam sua credibilidade, mas também perderam sua confiança. Então, eu tenho mais tempo para fazer o que eu quero fazer. Então, estamos tornando o nosso país maior, estamos tornando o nosso país mais forte. E no caso do Canadá, se isso acontecer, eu não sei como eles podem fazer isso sem nós. Porque sem o ZEWA, o Canadá realmente não tem um país. Eles fazem quase todos os seus negócios conosco. E se dissermos que queremos nossos carros feitos em Detroit, com um simples golpe de caneta, eu posso fazer isso. E outras coisas, além disso, não permitiriam que o Canadá fosse um país viável. Honrar os primeiros socorristas hoje. Mas você perdoou centenas de pessoas que agrediram os primeiros socorristas. Por que você fez isso? Você vai se encontrar com os primeiros socorristas, mas você perdoa pessoas que agrediram os primeiros socorristas. Não, eu perdoo pessoas que foram agredidas elas mesmas. Eles foram agredidos pelo nosso governo. Eu perdoo as pessoas do J6 que foram agredidas pelo nosso governo. É isso que agrediu. E eles foram tratados de forma injusta. Nunca houve um grupo de pessoas neste país, exceto talvez um caso que eu possa lembrar, mas não vou entrar em detalhes, que foi tratado de forma mais horrível do que as pessoas do J6. Então, não, eu não agredi. Eles não agrediram, eles foram agredidos. E o que eu fiz foi uma grande coisa para a humanidade. Eles foram tratados de forma injusta. Nunca houve um incidente como esse. Duas perguntas sobre política externa. Sobre o Putin, novamente, você percebe que, se não esclarecer isso, todo mundo vai assumir que você está conversando com o presidente Putin regularmente. Bem, eles podem supor, então, é seguro... faz sentido. Bem, eu não quero falar sobre isso. E se estamos conversando, eu não quero te contar sobre as conversas muito cedo. Mas eu realmente acredito que estamos fazendo progresso. Queremos parar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E eu quero parar isso só porque eu odeio ver todos esses jovens sendo mortos. Os soldados estão sendo mortos aos centenas de milhares. Ela está começando a montar um plano para uma refeição pacífica. E então... Estamos conversando dois lados. Sobre o Japão, você está de acordo com um país estrangeiro tendo uma participação controladora em uma empresa do ZEWA? Bem,
Vamos olhar para isso. Quando eu cheguei aqui, eles iam comprar e o Biden ia aprovar isso. De repente, o Biden não fez isso porque ouviu que eu não ia... Eu não quero usar a US Steel, sendo propriedade de um país estrangeiro. Empresa do Steve. Eles não têm um controle. Eles têm um investimento. Tudo o que eles vão ter é um investimento. Ok. Eu não me importo com o investimento em uma empresa, mas especialmente na US. A US Steel, por 15 anos, foi a maior empresa do mundo, a número 1 do mundo. E eu não vou deixar que outro país compre isso. Tivemos uma ótima reunião sobre isso, mas eles têm permissão para investir e isso é diferente. Presidente, sobre tarifas, senhor, você falou sobre as tarifas do Super Bowl que estão chegando esta semana. Você pode nos contar um pouco mais sobre isso? E se você está anunciando um plano para esse autoadesivo? Eu vou anunciar na terça ou na quarta-feira em uma coletiva de imprensa tarifas recíprocas e de forma bem simples. Se eles nos cobrarem, nós cobramos deles. É isso. Quando isso vai afetar? Quase imediatamente. Mas eu vou anunciar os detalhes disso, bem detalhados. E isso será ótimo para todo mundo, incluindo os outros países. Mas se eles estão nos cobrando 130% e nós não estamos cobrando nada deles, isso não vai ficar assim. Todos os países serão recíprocos. Isso mesmo. Presidente, pode confirmar? Não vai afetar todo mundo, porque em alguns lugares temos tarifas semelhantes, mas aqueles que estão se aproveitando dos Estados Unidos, nós vamos ter uma reciprocidade. É recíproco. Nós vamos ter uma tarifa recíproca, mas teremos uma coletiva de imprensa na terça ou na quarta-feira. Sobre a questão do aço. Também anunciaremos tarifas sobre o aço na segunda-feira. Neste amanhã, talvez. Segunda-feira, sim, amanhã. Quais países isso irá para? Pessoal, aço. Incluindo o Canadá. Sim, todo o aço que entrar nos Estados Unidos vai ter uma tarifa de 25%. Não, 25% se for para ambos. Continuar a busca por aço. Você descartando, então, Nippon Steel, tendo participação de 51 ou mais, eles não terão participação majoritária. Ninguém pode ter controle no GEOA. Eles podem outras empresas, mas não para o USD, você concorda com isso? O USD era uma das nossas grandes empresas. E, através de muita estupidez, má governança e também má gestão da empresa, ela perdeu esse brilho, mas vai recuperar isso e as tarifas vão ajudar. As tarifas vão torná-lo muito bem sucedido novamente. E eu acho que agora tem uma boa gestão, sim. Você pode me dizer, você confirmou que se encontrará com o MBS, o CC, do Egito em breve. Isso será na Casa Branca e... Bem, eu vou me encontrar com todos eles várias vezes a propósito, mas eu vou me encontrar com todos eles. E sim, eu acho que é um grande erro permitir que as pessoas, os palestinos ou as pessoas que vivem em Gaza, voltem mais uma vez. E nós não queremos que o Hamas volte. E pense nisso como um grande terreno imobiliário. E os Estados Unidos vão possuí-lo e vão desenvolvê-lo lentamente, muito lentamente. Estamos com pressa. Desenvolvê-lo, nós vamos trazer estabilidade ao Oriente Médio, a uma parte totalmente devastada pela guerra do Oriente Médio, uma parte do Oriente Médio. Isso causou um problema tremendo. A faixa de Gaza, e nós vamos possuí-lo, está totalmente demolido agora. É um local de demolição. Ele será recuperado, ele será nivelado, reformado. Não vai ter ninguém lá, o Hamas não estará lá, nós estaremos construindo. Por aqui, outros dos países muito ricos do Oriente Médio, eles estarão construindo alguns locais bonitos para as pessoas, para os palestinos viverem. Eles estarão vivendo em harmonia e paz, provavelmente pela primeira vez em centenas de anos. Só para esclarecer, sei que você não quer nos contar sobre sua conversa com o presidente Putin, mas você pode esclarecer se você teve isso desde que você assumiu o cargo, ou se aconteceu antes de você se tornar presidente. Já chega, vamos apenas dizer que eu já tive o suficiente e eu espero ter muitas mais conversas. Precisamos acabar com essa guerra. Isso vai acabar e precisamos acabar com isso. Nunca deveria ter acontecido, nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Presidente, há alguns anos, seu vice-presidente sugeriu que, se a Suprema Corte decidir de uma forma que você não goste, é só deixar que eles apliquem. Você concorda com isso? Diga, a última parte. O vice-presidente sugeriu que, se a Suprema Corte decidir de uma forma que você não goste, eles poderiam simplesmente aplicar a decisão por conta própria. Você concorda com isso? Eu não sei nem do que você está falando. Você também não. Com quem você está? De perto, senhor. Quem? De perto. Não é de se admirar. Eu pensei que eles tinham morrido. Eles ainda estão por aí. Eu não os leio há anos. Eu pensei que eles tinham morrido. Tudo bem, pode ir. Mas... Sobre as autorizações, retirado muitas...
torna o país mais seguro, retirando a segurança do procurador-geral. Não é forma de retaliação. Tem alguém? Não. Se houver alguns, se há pessoas que não respeitamos, se há pessoas que achamos que estavam quebrando a lei ou chegaram muito perto disso em anos anteriores, nós fazemos isso e nós fizemos isso com algumas pessoas, nós fizemos isso com o próprio Biden. Nós achamos que o nosso país não está tão seguro se você der a ele autorização. Nós não achamos que ele sabe o que está fazendo e o que ele fez por este país é uma vergonha. E o que ele fez ao deixar entrar criminosos, assassinos, chefes do tráfico em nosso país, pessoas de instituições psiquiátricas em nosso país. Sobre deportações, relatos de que você ficou chateado que não houve mais deportações. Não. Esclareça isso. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho incrível, é muito difícil. Deportações, encontrar assassinos não é fácil. Alguns deles são realmente muito inteligentes, eles não deveriam estar em nosso país, não teria havido. Tivemos coisas lindas, você sabe, acabamos de estabelecer recordes de fechamento. Nós temos a fronteira mais forte que tivemos em muitos anos, desde o meu mandato. Mas talvez mesmo por muitos anos, décadas antes disso, não. Eles estão fazendo um trabalho incrível. Tom Homan está fazendo um trabalho incrível. Kristi Noem está fazendo um trabalho incrível, mas não é fácil encontrar assassinos que sabem que estão sendo procurados. Mas estamos mandando embora milhares de pessoas, estamos nos livrando de milhares de criminosos do nosso país. Então, você espera encontrá-lo pessoalmente. Você espera se encontrar com ele? Eu imagino que eu estaria me encontrando com o Putin, sim, na hora certa. Eu acho que na hora certa, na apropriada. Seu compromisso de reconstruir Gaza se estende além do seu tempo no cargo. Estou comprometido em comprar e possuir Gaza. No que diz respeito a nós reconstruí-lo, podemos dar isso a outros estados no Oriente Médio para construir seções dele. Outras pessoas podem fazer isso através de nossos auspícios, mas estamos comprometidos em possuí-lo, tomá-lo e garantir que o Hamas não volte a se mover. Não há nada para voltar. O lugar é um local de demolição. O restante será demolido. Tudo está demolido. Quer dizer, você não pode viver nesses prédios agora. Eles são muito inseguros. Mas vamos transformá-lo em um ótimo local para o desenvolvimento futuro por alguém. Vamos deixar outros países desenvolverem partes disso. Vai ser lindo. As pessoas podem vir de todo o mundo e viver lá. Nós vamos cuidar dos palestinos. Vamos garantir que eles vivam em paz e que não sejam assassinados. Este tem sido o local mais perigoso em qualquer lugar do mundo para se viver. O Hamas tem sido um desastre. E, a propósito, eu tenho que te dizer que eu assisti Os Reféns Voltam Hoje. E eles pareciam sobreviventes do Holocausto. Eles estavam em uma condição horrível. Eles estavam emagrecidos. Parecia como se muitos anos atrás, os sobreviventes do Holocausto, e eu não sei por quanto tempo mais podemos suportar isso quando eu assisto a isso. Eu sei que temos um acordo onde deveríamos receber. Eles vão entrando aos poucos e continuam entrando. Mas eles estão em uma condição ruim. Eles foram tratados de forma brutal, horrível. Mesmo aqueles que saíram mais cedo estavam em uma condição um pouco melhor. Mas mentalmente foram tratados tão mal. Quem poderia suportar isso? Sabe, em algum momento vamos perder a paciência. Quando vejo aquela cena que vi hoje com as pessoas saindo de helicópteros e aviões que estão emagrecidos, que parecem não ter comido nada em um mês. Não há razão para isso. E eu não sei por quanto tempo podemos aguentar. Eu não sei por quanto tempo mais podemos aguentar isso. Quando eu vejo pessoas que eram saudáveis, um número razoavelmente curto de anos atrás, e você olha para eles hoje, eles parecem ter envelhecido 25 anos. Eles literalmente parecem as antigas fotos de sobreviventes do Holocausto. A mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa, e eu não sei por quanto tempo. Vamos aguentar isso. Você tem alguns avanços em suas propostas para algumas das irrigações globais, para ajudar algumas das pessoas palestinas. Qual você acha que é a razão para a hesitação deles? Há alguma razão muito honesta que eles precisam manter em privado? Ou que você acha que explica por que eles estão hesitantes em aceitar o povo palestino? Porque eles estão hesitantes em aceitar, porque eles nunca falaram comigo. Eles falaram com outras pessoas, eles não falaram comigo. Quando eles falam comigo, eles vão aceitá-los. É porque eles acham que não permitiríamos que retornassem a Gaza?
Eles não querem voltar para Gaza. Se pudéssemos dar a eles um lar em uma área mais segura, a única razão pela qual estão falando sobre voltar para Gaza é porque não tem uma alternativa. Quando eles têm uma alternativa, eles não querem voltar para Gaza. Se eles tivessem um lar que fosse seguro, onde não tivessem o Hamas ameaçando, matando, torturando, eles prefeririam não voltar para Gaza. Mas Gaza é a única alternativa. Quanto às outras regiões, talvez não hajam entusiasmados porque não falaram comigo. Quando eles falam comigo, eles ficam entusiasmados. Sobre gastos, você encontrou algumas despesas questionáveis ou Elon Musk? Não algo duvidoso. O país inteiro parece uma fraude. É fraude, desperdício, abuso, mas é uma fraude tremenda. E o que Elon e seu grupo de gênios descobriram é inacreditável. É inacreditável. Isso é só no ZEUA. Ajuda. Em breve vamos entrar na educação. Você vai encontrar a mesma coisa, mas em uma escala maior. Em breve vamos entrar no militar e você vai encontrar muitas coisas ruins acontecendo lá. Você vai descobrir isso porque nosso governo não tem funcionado corretamente há muitos, muitos anos e nós vamos fazê-lo funcionar como deveria. Estamos analisando os títulos do Tesouro. Você leu sobre isso nos títulos do Tesouro. E isso pode ser um problema interessante, porque pode ser que muitas dessas coisas não sejam válidas. Em outras palavras, algumas daquelas coisas que estamos descobrindo são muito fraudulentas, portanto, talvez tenhamos menos dívida do que pensávamos. Pense nisso. Então, muitas coisas estão acontecendo, mas o Elon está fazendo um trabalho excelente. Começamos com 12 caras com QI alto e agora temos 100 caras com QI muito alto. O Congresso falhou em fazer sua supervisão. Sim. Ou o agente do gabinete da primeira administração? Eu acho que todo mundo falhou. Eu acho que todo mundo... Quer resumir por que a divulgação financeira do Elon continua em segredo? Porque ninguém está olhando para isso. Estamos analisando toda a corrupção que ocorreu. Quer dizer, a divulgação financeira dele é, em grande parte, o número de ações que ele possui em empresas muito públicas. E isso não é segredo nenhum. Se você ler isso, vai ver muita coisa. Quer dizer, ele fala sobre toda a história dele. Eu li um onde eu realmente dei uma boa história sobre ele. Mas, basicamente, é o número de ações multiplicado por um certo preço de ação. Então, por que isso não é público? É público, tudo precisa ler isso. Sobre a USAID, senhor, qual é a mensagem para os países que dependem de ajuda humanitária distribuída pela USAID? Qual é a sua mensagem para esses países? E aqueles que foram, os poucos que foram legítimos em termos de conseguir dinheiro legítimo, provavelmente passarão pelo Departamento de Estado. Isso será tratado por Marco Rubio, um homem muito respeitado, secretário de Estado. Não há razão para a USAID. Quando você olha para os políticos que estiveram lá sugando o sangue dela, quando você vê todos os negócios falsos, quer dizer, olha, tudo o que você precisa fazer é pegar uma lista de todas as coisas que você pode ver pelo título. É falso, é fraudulento, provavelmente são comissões onde eles enviam o dinheiro e depois ele volta para a pessoa que enviou. Então, os que são bons, e não são muitos, mas os que são bons, e há alguns, provavelmente terão. Isso será tratado por Marco Rubio. No Departamento de Estado, eles... Contratar alguns dos trabalhadores da USAID? Eles poderiam, quisessem... Ainda se chamará USAID se o Presidente não vai... Eu não sei se isso vai existir. Por que você precisaria disso? O Departamento de Estado pode cuidar disso. Você acha que o valor gasto com ajuda externa também vai diminuir? Ou apenas o número de funcionários? Isto deveria diminuir, sim. Eu espero que diminua. Quando temos 36 trilhões de dólares em dívida e estamos cuidando de países que são muito ricos e enviando ajuda para países, em alguns casos, que são ricos, em alguns casos eles não são ricos. Mas não, isso deveria diminuir bastante. Mas não serão as fraudes que você já viu. Nem se eu souber. O NH divulgou o memorando sexta. Vai cortar 4 bilhões de dólares da porcentagem que eles pagam para universidades e faculdades públicas. Não são países estrangeiros, 4 bilhões. Tá tudo bem tirar isso do total. Claro. Poderia tudo bem. Você tem que olhar para o verão universitário. É legítimo. Você também poderia perguntar por que estamos dando dinheiro para Harvard com um fundo de 50 bilhões, e assim não usam esse endowment para ajudar seus alunos. Isso é para pesquisa, como pesquisa biomédica. Está tudo bem. Olha, queremos cuidar da pesquisa, queremos fazer muitas coisas, mas quando você olha para o site e vê todas as coisas e todas as fraudes que estavam envolvidas, eu não preciso passar por isso agora, mas eu vou te arranjar uma listinha e você vai ver, um após o outro, havia muito poucas coisas legítimas. Foi o oposto
Normalmente você encontra algo errado, tipo 1 em cada 100, mas isso é o oposto. Aqui, né, quase tudo estava errado. Você encontra poucas boas, havia algumas boas. Isso será tratado pelo Departamento de Estado. Isso não é definitivo, mas eu acho que o melhor seria o Marco Rubio no Departamento de Estado. Mais uma, duas. Você ainda está gastando muito em serviços de lançamento. O Pentágono está gastando demais com serviços de lançamento. O espaço... Eu acho que o espaço vai ser um elemento muito importante. Você sabe, fui eu quem criou a Força Espacial. Estou muito orgulhoso disso. Biden tentou se livrar disso e ele foi realmente repreendido pelos militares. Eu acho que o espaço vai ser uma das coisas mais importantes que fazemos. Vai ser tudo sobre o espaço, especialmente defesa. Então, o espaço é muito importante. Você aceita refugiados palestinos nos Estados Unidos, já que está olhando para outros países? Eu teria que olhar. Eu acho que é uma distância muito longa para eles viajarem, mas eu teria que olhar para casos individuais. Mas eu realmente acho que ao entrar nos Estados Unidos, nós recebemos muitas pessoas, mas ao entrar nos Estados Unidos é uma longa viagem para eles. Eles estão longe de suas famílias, amigos e de tudo mais. Eu acho que eles ficariam muito felizes em ficar na área geral em um lugar que fosse seguro, onde pudessem estar seguros e levar uma boa vida. Eles não querem voltar para Gaza. Como eu disse, eu já disse isso muitas vezes, eles só voltam porque não tem alternativa. Eles não querem voltar para Gaza. Então vamos ver. Esperamos que sejamos ajudados pelo Egito, esperamos que sejamos ajudados pela Jordânia, esperamos que sejamos ajudados por outros países, esperamos que alguns dos, como a Arábia Saudita e outros, possam gastar um pouco de dinheiro nisso. Eles têm quantias enormes de dinheiro. Eles vão gastar um pouco de dinheiro para deixar as pessoas confortáveis e seguras. Uma pergunta sobre o Super Bowl. Você vai ao jogo. Uma das grandes coisas que você fez até agora no cargo foi reprimir o Day. Eu vi que o comissário da NFL disse, eu acho que você deveria se encontrar com eles. Eles estão felizes com o programa de diversidade. Sua opinião sobre isso? Você gostaria de ver a mudança? Eu não sei o que é o programa de diversidade. Para ser honesto, eu conheço o Roger muito bem. Eu teria que ver o que ele disse que está satisfeito. Ele também estava feliz com a bandeira e muitas outras coisas que não deram muito certo. Vamos ter que ver com o que ele estava satisfeito. Mas neste momento, você sabe o que é a lei. A lei mudou e foi apoiada pelo ZEUA, Suprema Corte. Mas vamos ver. Há muitas coisas interessantes acontecendo agora. Vou te dizer uma coisa, há uma luz sobre os Estados Unidos. As pessoas estão felizes. Eles estão mais confiantes. As taxas de aprovação para este país dispararam mais do que em qualquer outro momento. Nunca houve nada parecido. Nunca vimos 49 pontos de aumento, 49 pontos de aumento. E eu acho que realmente há uma luz muito além deste país, em todo o mundo. Eu fui chamado por outros líderes. Eles disseram, Senhor, há uma luz sobre o nosso país agora. Há uma luz sobre o mundo. Nós nos livramos de uma administração horrível e totalmente inepta. Uma administração onde o presidente nem mesmo foi fazer uma entrevista no Super Bowl. Por 4 anos, quer dizer, ele não fez uma entrevista no Super Bowl. Eu fiz. Você verá isso em cerca de 1 ou 2 horas. Qual é a sua análise do jogo? Você tem resposta sobre se os árbitros têm favorecido os Chiefs? Eu não acredito nisso, não. E a sua análise do jogo? Você vai ter um ótimo jogo, são 2 grandes times. Quem sabe quem vai ganhar? Você tem grandes jogadores, porém, você tem superstars em ambos os times. Então, eu acho que vai ser um ótimo jogo. Por que você quer ser presidente do Conselho Kennedy? Você já viu o show? Porque eu quero ter certeza de que funcione corretamente. Nós não precisamos de woke no Centro Kennedy. Nós não precisamos. Alguns dos shows eram terríveis. É uma vergonha que eles tenham sido colocados. Então, eu estarei lá até que comece a funcionar, certo? Você realmente sabe bem que eles... Eu não fui. Recebi relatórios. Foi tão ruim que eu não queria ir. Não havia nada que eu quisesse ver. Muito obrigado, pessoal.